Agora, quero deixar bem claro que sexo não é pecado. É um dom de Deus. Mas se é usado erroneamente, é perigoso. Ele resulta em morte, juízo e inferno. Jesus tratou deste pecado em várias ocasiões. A mulher junto ao poço, a mulher que ungiu seus pés e a mulher que é mencionada em João 8. Agora, Deus nos deu o sexo para nos atrair ao sexo oposto. Isso é muito natural. É normal olhar para uma linda mulher ou para um homem com admiração. Foi Deus quem planejou essa diferença entre a mulher e o homem. Segundo, o sexo foi dado para a propagação da raça. Nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pelo sexo. Estamos aqui graças a ele. E foi assim que Deus o planejou, no contexto do matrimônio, para produzir filhos. E terceiro, foi dado como um meio de expressar amor profundo e total no contexto do casamento. Por isso o sexo não é apenas algo dado para o divertimento dos playboys. É para dizer, eu amo você e só você, dou-me completamente a você e a você somente. Quarto, foi dado como um glorioso clímax do amor conjugal. Quinto, foi dado para que o homem e a mulher pudessem expressar toda a sua união. É um tipo da igreja. O casamento é um tipo da igreja, é um compromisso. Assumimos um compromisso um com o outro e quando o fazemos, dedicamos o nosso corpo, dedicamos nossa sexualidade um ao outro. E foi assim que Deus o planejou. Mas quando saímos dos limites do matrimônio, então caímos e tropeçamos e contraímos uma doença ou algo parecido. A Bíblia ensina que o casamento é digno de honra e o leito conjugal sem mácula. Mas também diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. E em segundo lugar, o sexo sofreu os efeitos do pecado. Somos todos pecadores. E quebramos a lei de Deus. Começou no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando eles decidiram ser independentes de Deus, decidiram seguir seu próprio caminho e não o de Deus. E isso afetou todas as áreas das suas vidas, inclusive sua vida sexual. Os olhos de ambos foram abertos e eles viram que estavam nus e costuraram folhas de figueira, fazendo cintas que escondessem sua nudez. Quem lhes disse que estavam nus? Como notaram isso? O pecado afeta a vida intelectual do homem e por isso você não pode ir a Cristo exclusivamente através do seu intelecto. Não pode ir a Deus através da mente. Você pode, pelo raciocínio, deduzir que existe um Deus em algum lugar, mas não pode chegar a Deus só pela sabedoria, a Bíblia nos diz, ou pelo conhecimento. Porque o pecado afetou sua mente. Por isso sua mente precisa ser transformada por Cristo. E outra coisa que ele afeta é sua vida religiosa. Ele limita sua comunhão com Deus. O pecado causa separação entre você e Deus. E você está separado de Deus. E essa separação é chamada pela Bíblia de inferno. Separação de Deus nesta vida e na vida futura. Por causa do pecado, e todos somos culpados, e sofremos o castigo resultante do pecado. Deus não planejou dessa forma, Ele não criou o mundo para ser assim. Temos guerras e temos prisões, e temos todo tipo de coisas por causa do pecado. Pegue o seu jornal todos os dias e verá pecado, pecado, pecado por todo lado. E ele também afeta a vida sexual, pois a cobiça veio como resultado do pecado na vida do homem e da mulher. E Jesus disse que se você cobiçar uma outra pessoa em seu coração, então já cometeu pecado. Pois aquele que olha para uma mulher com intenção impura, agora você pode olhar para ela, admirando-a, mas intenção impura significa que você iria para a cama com ela, se tivesse oportunidade. Se a oportunidade se apresentasse, é aí que olhar se torna pecado. Sim, o pecado afetou a nossa vida sexual.
também a afetou num outro sentido, que você nunca conhecerá o verdadeiro prazer e gozo e vibração do ato sexual, até que conheça Cristo. Ele lhe dará uma nova dimensão nessa área de sua vida que você jamais imaginou que existisse e da qual aqueles que não têm a Cristo nada sabem. Há uma diferença entre amor e lascívia. Existem 3 palavras gregas e o melhor livro que já li sobre este assunto é de C.S. Lewis, o grande escritor e professor inglês. Eros, que é o amor sensual. Filéu, o amor que une amigos. E ágape, que é uma nova dimensão de amor que só Deus pode lhe dar, o amor de Deus. E é maravilhoso ter Deus em seu coração, ter a Cristo, que lhe dá uma dimensão especial de amor em seu casamento. Agora, por que Deus diz que você não deve adulterar? Primeiro, para proteger o casamento. Se você comete imoralidade antes do casamento, isso vai afetar seu casamento depois. Talvez só mais tarde, talvez só depois da lua de mel, mas vai afetar sua vida e causar infelicidade e miséria. Segundo, para guardar seu corpo, para protegê-lo de doenças venéreas e outras doenças, para protegê-lo psicologicamente, porque há sentimentos de culpa. Depois que você comete imoralidade, quando comete adultério, imoralidade gera distúrbios emocionais, insegurança e muitas vezes rejeição. E Deus também ordenou que não adulteremos para proteger a sociedade. O problema moral pode ameaçar a sociedade e a segurança de uma nação. É um dos grandes fatos que os historiadores registram a respeito de Roma. Roma caiu por causa da imoralidade. Lemos que dos últimos 15 imperadores romanos, 14 deles foram pervertidos sexuais. Como você comete imoralidade? A Bíblia condena a sensualidade, a lascívia, a luxúria, a depravação. Sabem, Deus não condena apenas a ação, mas também os pensamentos e intenções do coração. E estamos sob a sentença de morte por causa disso. Psicólogos declaram que em qualquer batalha entre a imaginação e a vontade... E quantos não travaram essa batalha entre a imaginação e a vontade? Sua imaginação diz: veja quanto poderia se divertir. E sua vontade diz: é melhor não. Mas a vontade invariavelmente perde. A imaginação vai vencer. Agora, como pode um jovem ter vitória sobre isso? Porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,11, que devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como você pode se abster com esses impulsos dentro de você, se tem esse tremendo desejo alimentado pela televisão e pelas revistas e onde quer que você olhe? Não creio que possa, como uma pessoa jovem hoje, nesta geração, sem Cristo no coração. É quase impossível. Você pode sobreviver se nasceu de novo. A Bíblia diz que precisamos nascer de novo. Paulo, em Romanos 12, diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quem é o verdadeiro transformador? Vou lhe dizer quem é o verdadeiro transformador: é Jesus Cristo, que disse: você precisa nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Tem certeza disso? Está seguro? Cristo vive em seu coração para lhe dar poder e força para resistir às tentações desta hora. Ele nos transforma quando nascemos de novo, não pela religião. Tenha um relacionamento com Cristo. Deixe que Ele controle sua vida constantemente. Mas então você pergunta: como é que eu nasço de novo? Primeiro,
Arrependa-se dos seus pecados. Todos somos pecadores. Arrependimento significa mudança em seus pensamentos e seu estilo de vida. Você está disposto a deixar Deus entrar, transformando numa nova pessoa? É algo que só Deus pode fazer. É uma obra sobrenatural. Você não pode fazê-lo. Não pode transformar a si mesmo. Deus tem que fazê-lo. O Espírito Santo tem que fazê-lo. E quando se arrepende e diz a Deus: Senhor, eu quero deixar meus pecados, quero mudar todo o meu estilo de vida. Isso é se arrepender. E segundo, você vem pela fé. Fé significa entrega. Você se entrega a Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor. E Ele entra em seu coração pelo Espírito Santo. E Ele lhe dá um poder que você normalmente não teria. Um poder para resistir às tentações, poder para produzir o fruto do Espírito e verdadeiro amor, alegria e paz em seu coração. E então você estuda a palavra de Deus, o passo seguinte. E isso se torna a sua fonte de força. O estudo da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a Bíblia diz. E Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a Escritura diz: de que maneira, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E então, o próprio salmista dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Estude as Escrituras, estude a Bíblia, e isso lhe dará uma força que você nunca teve antes. E terceiro, busque pureza espiritual. E isso significa gastar tempo em oração. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles e só eles verão a Deus. Pureza de coração é só através de Cristo. E quarto, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda meus mandamentos? 2 Timóteo 2,22 diz: foge das paixões da mocidade. Foge delas quando o diabo vem com cobiça e tentação. Fuja. Duas coisas: cite as Escrituras e você vai ver como isso é importante. Cite as Escrituras e fuja daquela tentação. E Paulo disse na Bíblia: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que você for tentado, lembre-se disso. Todo ser humano passou por esta mesma tentação antes, inclusive Jesus. E Deus sempre provê um escape. Portanto, não há desculpa. Você não poderá comparecer diante do juízo dizendo que não teve poder para resistir. Deus provê um meio de escape. No momento em que a tentação vier, lembre-se disso. Deus lhe deu um meio de escapar dela. Procure-o e o encontrará. Pois foi prometido em 1 Coríntios 10:13. Agora, estes princípios não são apenas para os jovens. São para os adultos também. Todos nós precisamos desses princípios em todas as fases da nossa vida. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te puro. Quantos de nós aqui somos puros? Basta viver dia a dia nesta nossa sociedade saturada pelo sexo para sentir impureza nos contaminando. Nunca houve uma geração como esta. Viveram assim em Sodoma, em Gomorra, e em Roma e em outras civilizações do passado, mas nunca tivemos a página impressa com isso diariamente. Nunca tivemos a televisão, nunca tivemos filmes, nem tantas outras coisas lançadas sobre nós da forma que vemos hoje. Nunca houve uma geração que tivesse tanta necessidade do poder de Cristo em seu coração para resistir como esta geração.